resposta pronta, a resposta rápida, na indignação, na raiva do único que poderia ter isso nesse time do Inter. Com tudo que vem acontecendo fora de campo, time mal treinado, time mal organizado, e agora, para se despedir, para não ficar mal, para deixar o Inter vivo no campeonato, por mais que seja o seu início, apoteótico, abraçado, ovacionado, Andrés Nicolás D'Alessandro é o nome do gol, uma paulada. A despedida de D'Alessandro da carreira de jogador teve festa completa no Beira-Rio neste domingo. O roteiro da grande noite contou com um gol marcado pelo argentino e também a saída de campo, sobre aplausos e mais aplausos de milhares de torcedores. Aqui está se despedindo Andrés Nicolás D'Alessandro do Inter e do futebol dentro de campo, mas todos sabemos que vai haver uma continuidade. A torcida do Inter faz um lindo espetáculo, celulares ao alto, as luzes. D'Alessandro sai lentamente, vai ser cumprimentado pelo compatriota Bustos, abraçado por ele. Vai agora ali ser substituído pelo Bosquilha. Cumprimenta ele, abraça ele. Aplaudido ali pelo Cauã. Cumprimento também ao Rodrigo Dourado. A emoção, muita emoção, de quem agora vira mais um torcedor colorado. Hoje, mais uma vez, num momento com uma mescla de felicidade e tristeza, né? Uma carreira de 22 anos, mas o que eu queria era jogar. Como aquele primeiro dia que eu virei profissional, queria jogar futebol. Hoje também recei muito para poder jogar alguns minutos. O treinador me deu a chance de jogar e cara, o que aconteceu depois vou guardar para o resto da vida. Minha mãe está aí, conseguiu vir, meu pai, meu irmão na Argentina. Meus amigos, então, e esse torcedor merece, vai ficar pouco, tudo que a gente fez pelo clube, pelo torcedor, fica pouco. O ídolo de milhões, enfim, se aposentou com o manto vermelho após indas e vindas. Na noite de ontem, com um placar de 2-1 sobre o Fortaleza, o Inter também comemorou a primeira vitória no campeonato. Uma noite cheia para o torcedor colorado. O Direto ao Ponto preparou entrevistas especiais para contar um pouco da importância da trajetória de Dali em Porto Alegre. Nessa primeira parte, meu colega Lucas Melo conversou com o ex-presidente do clube e também campeão da Libertadores e do Mundial, Fernando Carvalho. Foi através dele que o Colorado concretizou a vinda de D'Alessandro ainda em 2008. O resto, você já sabe, é história. Na segunda parte, ouvimos o setorista de Inter do Correio do Povo, Fabrício Falkowski, e também o narrador da Rádio Guaíba, Luiz Magno. Eu sou Arthur Ruschel. Fiquem com a gente. Então, presidente, iniciar nessa questão do D'Alessandro, como é que chegou no nome do D'Alessandro para essa contratação dele lá em 2008, que o senhor foi um dos responsáveis por trazer o D'Alessandro para o Inter? Bom, o D'Alessandro era um jogador muito conhecido, né, na América do Sul, porque ele surgiu com grande expectativa no River Plate, numa safra de jogadores que marcou época, né? Lá tinha o Pablo Aimar, tinha o Saviola, Cavenaghi, antes dele teve o Batistuta, enfim, eram jogadores de primeira linha, né? Todos do River, que tinham muito destaque na América do Sul. Essa seleção dessa safra foi campeã olímpica, ganharam a medalha de ouro numa das Olimpíadas, e eu acompanhei sempre o D'Alessandro. Ele chegou a ser, em determinado momento, por ser esse canhoto, um jogador do River que poderia, né, se aproximar do Maradona, né, em termos de qualidade. E como eu sempre gostei muito de observar jogos dos argentinos, sempre gostei do futebol argentino, eu acompanhei o D'Alessandro. Depois ele foi para o Wolfsburg, depois ele foi para a Inglaterra, e aí, quando estava no Saragossa, eu aí meio que perdi o contato com ele. E certa feita eu estava assistindo, eu estava no Uruguai, né, vendo de férias e assistindo um jogo da Libertadores,
de repente aparece o D'Alessandro jogando no São Lourenço, né? E nesse jogo ele foi um dos destaques. O São Lourenço jogava contra o River Plate em Núñez, jogava a classificação, né, para uma fase seguinte da Libertadores, e o primeiro jogo fora 1-1 no estádio do São Lourenço, e no estádio do River foi 2-2 o jogo, e o D'Alessandro foi o protagonista da partida. O River estava com 2 jogadores a mais que o São Lourenço, e o São Lourenço conseguiu vencer, né? E venceu mercê da grande atuação do D'Alessandro e desse Berguécio, que hoje até o ano passado era centroavante do Nacional do Uruguai. Eu lembro que eu guardei eu não estava no clube, né? Não estava no Inter naquele momento, mas guardei essa situação e até pensei na época que o D'Alessandro, um jogador do tamanho dele, do brilho, do destaque dele, estar no São Lourenço, permitiria que o Internacional um dia sonhasse com um jogador como ele, né? Porque se ele estava no São Lourenço, era possível que o Internacional o contratasse, mas isso apenas como uma forma, né, de fazer comparações que jamais se realizariam na minha cabeça, né? 2 meses depois eu acabei retornando ao clube, né? O Internacional passava por um problema de dificuldade política, estava sem treinador, e eu acabei retornando quando nós contratamos o Tite. E aí eu fui me informar, era necessário, né, uma contratação de um jogador da posição. E aí, como eu havia visto aquela partida onde o D'Alessandro estava no São Lourenço, eu fui me informar a situação dele. E coincidiu que o empréstimo do Saragossa para o São Lourenço estava por terminar, né? E o investidor que havia levado o D'Alessandro para o São Lourenço, chamado Marcelo Tinelli, embora torcedor do São Lourenço, não gostaria de permanecer com o atleta lá, a não ser que o São Lourenço pagasse algum valor. E aí, em cima disso, nós fomos buscar informações, e as informações foram de que poderia haver uma transação. O D'Alessandro tinha 26 anos, e aí, com o auxílio do Delcir Souto, nós acabamos fazendo a operação, fizemos a contratação. O empresário que nos ajudou foi o Fernando Otto, e concluímos essa contratação, que eu reputo uma das grandes contratações da nossa história, porque o D'Alessandro chegou aqui e logo se tornou um ídolo, né? E ficou tanto tempo conosco, né? Esse período todo de 2008 até hoje, mais de 10 anos, como protagonista, né, do nosso grupo, das nossas conquistas. Enfim, se tornou um atleta histórico do Internacional. Sim, e até para falar um pouco dessa sua relação com ele, né? Porque foi uma das pessoas que foi até ao encontro dele para concretizar essa contratação do D'Alessandro. Como é que foi esse primeiro contato com o D'Alessandro e como é que foi a tua relação naquela época do clube e como é que está hoje? Permanece essa relação com o D'Alessandro? A relação inicial foi uma relação de conhecimento, né? Acima de tudo, manifestando admiração e manifestando, né, o conceito que era alto. Ele vinha precedido de uma fama, ao mesmo tempo, de jogador de qualidade, mas também jogador que costumava causar problemas nos clubes onde passava. Eu, desde logo, enfrentei essa temática, né? Ele foi bem claro: olha, eu sou profissional, né? E sendo profissional, eu cumpro tudo que eu combino. Se cumprirem comigo, eu vou cumprir sempre. Então, às vezes que eu tive problema foi quando não cumpriram comigo, né? E aí a gente apertou a mão e disse: tá bem, isso me serve, eu quero um profissional, eu quero alguém que vá honrar a nossa camiseta, que vá ter uma participação decisiva no nosso grupo, que cumpra o que combina, como nós vamos cumprir contigo. E a partir dali se celebrou aquele ajuste. Ele veio e logo, como eu disse, logo se tornou ídolo, e internamente a minha relação com ele foi a melhor possível. Logo nos tornamos próximos, né? Hoje, fora do futebol, eu fora do futebol e ele encerrando a sua carreira, temos uma relação de amizade. Em alguns momentos convivemos, frequento a casa dele, ele frequenta a minha, né? Temos uma excelente relação. É uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu admiro, né? E que deu mostras ao longo da sua trajetória que é muito correto, que é um profissional acima de tudo e um grande jogador, né? Que infelizmente está terminando a sua carreira, tendo deixado uma trilha de sucessos aí no seu passado incomparável. Sim, e falando ainda naquele processo de contratação do D'Alessandro, o senhor imaginaria que ele se tornaria esse grande ídolo que hoje ele é da história do Inter?
Não, eu imaginei que ele se tornasse ídolo, mas não por tanto tempo e não com tamanha dimensão. Por quê? Porque quando nós contratamos o D'Alessandro, ele tinha 26 anos, e o projeto implicava na sua venda, né? O jogador veio ainda para dar uma resposta técnica, mas também para ter um retorno financeiro, né? Mas quando aconteceu de vir a proposta do exterior, uma proposta da China, eu não estava mais no clube, e o D'Alessandro acabou ficando, felizmente, né? O Internacional conseguiu harmonizar a questão financeira com o nosso parceiro, Delcir Sonda, e o atleta continuou aqui, mas a ideia inicial da sua contratação implicava em utilização técnica natural, né, por ser um grande jogador, mas uma venda na oportunidade devida. E isso acabou não acontecendo. Sim, e falando um pouco da liderança que o D'Alessandro ele exerceu, né? Aos poucos foi exercendo, foi crescendo muito dentro do clube. De que forma essa liderança e esse perfil dele impactou no vestiário? Bom, eu tive uma convivência de vestiário com o D'Alessandro em torno de 2 anos, né? 2 anos e pouco. Ele sempre foi uma liderança, primeiramente, né? Porque o clube naquela época tinha muitos líderes, né? Tinha o Bolívar, tinha o Edinho, tinha o Alex, tinha o Kleber, Magrão. Ele entrou dentro desse contexto, né, dividindo essa liderança, e na medida em que esses outros atletas foram terminando as carreiras ou saindo do clube, ele aí passou a ocupar um protagonismo, né, como líder. Aí eu já não estava mais no clube, eu já não estava mais convivendo dentro do vestiário do Internacional. Mas sei bem, né, porque é um jogador determinado, um jogador que tem posições, que tem ideia, né, de futebol, tem ideia de cobrar os seus companheiros, tem ideia de dar sempre o máximo em prol do clube, né? Dentro do campo ele demonstra a todo instante essa sua determinação, essa sua garra, essa sua identificação com o clube, identificação com a torcida, e isso faz com que ele seja um ídolo perante o torcedor colorado. Sim. Para finalizar agora, presidente, na tua avaliação, qual é a importância do D'Alessandro para a história do clube, para a história do Internacional, e o que ele representa hoje para o clube? O jogador é um dos maiores jogadores da nossa história, certamente faz parte da nossa seleção de todos os tempos, né? Junto com Figueroa, Falcão, Fernandão, compõe um seleto grupo de mitos colorados, né? E sem dúvida vai ficar para a nossa história, vai ficar marcado como talvez o jogador de fora, o jogador estrangeiro mais importante da história do Internacional. Agora, você fica com as opiniões do Fabrício Falkowski, setorista de Inter do Correio do Povo, e também do Luiz Magno, narrador da Rádio Guaíba. Primeiro, você ouve Fabrício. O D'Alessandro é o jogador mais importante dessa última fase do Inter, né? Ele chega em 2008 justamente para substituir um grande ídolo do clube, que foi o Fernandão. O Inter estava precisando de uma referência naquela época, né? Apesar de vir de grandes conquistas e de estar numa grande fase, né? Uma fase de reconhecimento internacional. A chegada do D'Alessandro devolve o Inter a um patamar mais elevado, né? De competitividade, de formação de elenco, de nível de respeito dos outros adversários, enfim. Ele conquista títulos importantes, né? Começa com a Sul-Americana de 2008, depois é protagonista do time que conquistou a Libertadores em 2010, e dali em diante também foi campeão da Recopa, né? Mas dali em diante conquistou muitos gauchões, né? Até 2015, 2016. Depois junto com o Inter, ele acaba... a performance acaba diminuindo, né? Acaba caindo a performance dele como jogador individualmente, mas também principalmente do time, né? Ele sai 2 vezes, né? A primeira para o River e depois para o Nacional do Uruguai, e volta agora para finalizar a carreira. Ele é um colorado, ele está na galeria dos grandes ídolos do Inter, e é o grande protagonista desses últimos 15 anos do clube. Magno reforçou que Dali é o maior personagem do futebol gaúcho. Ele justifica essa afirmação. Confira.
A importância do D'Alessandro para o Internacional é enorme. É, sem sombra de dúvidas, e isto já declarei em outras oportunidades, que D'Alessandro é o maior personagem do futebol gaúcho dos últimos 12, 13 anos. Isto contando com inúmeros outros nomes, treinadores, jogadores. E no próprio Internacional, chegou vencendo uma Copa Sul-Americana, vencendo a Libertadores. Depois, por mais que o título seja não tão colocado numa prateleira mais alta, que é o Campeonato Gaúcho, foi vencedor, inúmeros grenais. Todo um contexto de levantar o moral do torcedor colorado por conta das flautas, de tudo aquilo que muitas vezes os gremistas tripudiavam. Faltava isso do lado colorado. E D'Alessandro encarnou como ninguém este sentimento, esta questão da rivalidade. Ele se tornou não só um jogador do Inter, ele se tornou um gaúcho, se tornou um brasileiro até pela própria dupla cidadania, mas ele soube, talvez como nenhum outro, encarnar esse espírito da rivalidade grenal, fomentando da melhor maneira também com o seu lance de craque, trazendo também os gremistas para auxiliar, para ajudar os mais necessitados. Enfim, ele se tornou uma entidade do futebol gaúcho, não só do próprio Inter. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você perdeu algum episódio, é só voltar no site do Correio do Povo na aba Podcasts. Lembrando que em nosso site você também encontra diversos conteúdos sobre a despedida de D'Alessandro do Internacional. Esse episódio Direto ao Ponto contou com áudios do Correio do Povo e da Rádio Guaíba. A apresentação foi de Arthur Ruschel e a edição de som de Aleph Alencar. Até mais!